Olá, espero que esteja tudo bem com você. Informações que podem ser importadas aí para o programa da declaração do imposto de renda. Então, esse vídeo eu vou explicar aí qual é as informações que você pode trazer de outros programas, né, que você vai fazer durante o ano e explicar como funciona tudo isso, tá bem? Então fique até o final e entenda essa questão aí, porque muitos têm dúvidas a respeito de carnê-leão, como é que é feito lá na declaração do imposto de renda, se eu vou pagar, como é que eu faço para acontecer esse abatimento lá, tá bem? Então vamos explicar isso. Meu nome é Marlon Ajala, sou contador e trago conteúdos de contabilidade, gestão, estamos voltados aí para os micro e pequenos empreendedores, né, com o intuito de auxiliar especializados em prestadores de serviços, oficinas mecânicas principalmente, tá bem? Então, se surgir dúvidas, já me coloco à disposição, entre em contato e se inscreva no canal. A gente traz aí conteúdo semanalmente para auxiliar os micro e pequenos empreendedores, né, e as pessoas físicas aí, tá bem? Então vamos lá. Qual é essa situação aí de importação de informações, né? Então eu vou explicar aqui como funciona para você entender. Quando você tem alguns rendimentos, que eu vou explicar agora quais são, você tem que pagar durante o ano ou entregar a declaração antes da declaração de ajuste anual, como eu expliquei no outro vídeo o que era a declaração de ajuste anual. Então, através desses programas você vai fazer o cálculo. Vamos supor aqui o carnê-leão, né? Você tem rendimentos de aluguéis, você não tem que esperar lá na declaração do imposto de renda para você pagar todo o seu imposto referente àquele aluguel. Ou seja, você teve o rendimento de aluguel no mês de julho de 2024. Você vai esperar a declaração de renda lá de 2025 para fazer esse ajuste e pagar o imposto referente àquela renda? Não, você vai pagar através do carnê-leão no próximo mês ao mês de referência. Ou seja, se nós falamos que o faturamento foi em julho, até o final de agosto ele deve pagar a guia do carnê-leão. Então assim funciona o carnê-leão, o ganho de capital, e também tem a declaração de atividade rural, tá? Então, assim que deve ser feito, você vai pagar durante o ano esses impostos. Então, carnê-leão, faturamento janeiro de 2024, fevereiro de 2024 você já deve pagar. Rendimento, fevereiro de 2024, março você já deve pagar. Então, essas declarações, carnê-leão, ganho de capital e atividade rural, que é o livro caixa, né? O que você vai fazer? Você vai preencher aqueles programas ali, naqueles programas o ocorrido, né? A renda, o faturamento, e vai pagar aqueles impostos durante o ano. Então você não vai pagar apenas lá na declaração do imposto de renda, e também lá na declaração de ajuste, o que você vai fazer? Vai importar aquelas informações de que você pagou aqueles valores, né, durante o ano. Vamos supor, na declaração de 2025, você vai importar as declarações com o rendimento e também com o valor do imposto de renda pago, né, durante o ano de 2024. Assim funciona. Aí sim vai lhe diminuir o valor que você deveria pagar de imposto de renda. Ou, né, no caso do ganho de capital, não, porque você vai pagar o valor que é ganho de capital. Eu vou explicar aqui para você entender com mais facilidade. O ganho de capital é quando você comprou uma casa, por exemplo, por 100 mil e vendeu por 200 mil. Então, é aquela diferença ali do ganho, o rendimento que você obteve pelo capital, você vai ter que pagar imposto, né? Então, aquele valor ali deve ser entregue lá na declaração de ajuste anual, tá? O carnê-leão, como funciona? O carnê-leão é um rendimento que você tem de pessoas físicas, né, que deve pagar o imposto de renda, tá? Então, se você é um assalariado, por exemplo, é retido o valor do imposto de renda lá na fonte. O carnê-leão é praticamente a mesma coisa. A pessoa deve pagar sobre o rendimento lá durante o mês, durante o ano, né, para lá na declaração de ajuste pagar apenas a diferença. Já o livro caixa da atividade rural, ele vai informar toda a movimentação, né, da atividade rural. Esse não vai pagar o imposto de renda, ele vai informar toda a movimentação. Mas
essa relação aí de movimentação deve ser entregue lá na declaração de imposto de renda ajuste anual também. Então assim funcionam essas três formas de declarações que você deve fazer se caso obter esses rendimentos. Se você teve rendimento de pessoas físicas, você tem que entregar o Carnê-Leão. Se você obteve rendimento de venda de imóveis, né, comprou e vendeu imóveis, né, obteve o ganho de capital, você tem que entregar a declaração do ganho de capital. Se você trabalha na atividade rural, você deve, né, se você está dentro daquele faturamento que já é obrigatório ou quer fazer aí a entrega do livro caixa, você vai ter que entregar sua movimentação do livro caixa, que cada um é no seu programa específico, que depois vai gerar um arquivo, né? Este arquivo o que faz? Ele vai exportar, cada programa ele exporta esse arquivo com a movimentação, com o faturamento seu, e aí, através da declaração de ajuste anual, ela vai importar esse arquivo para dentro da declaração e assim ela já vai saber todas as informações referentes a esses rendimentos, essas declarações, tá bem? Então, deixa aqui um comentário se você já passou por algum problema, né, ou teve alguma dúvida em relação à declaração de renda e esses três rendimentos aqui, né, que é bem específico, né, o Carnê-Leão, o ganho de capital, o livro caixa. Então, deixa aqui nos comentários, né, que a gente vai entendendo quais são as suas dúvidas e vamos trazer vídeos mais específicos e esclarecendo, tá bom? Então eu tentei ser o mais claro possível, apesar de ser um conteúdo complexo, né, delicado de você entender, mas em resumo que você tem que entregar a declaração de ajuste anual, vamos no nosso exemplo aqui lá em 2025, e essas outras, né, faturamento, declarações que você deve fazer, livro caixa, ganho de capital, né, Carnê-Leão, você deve fazer durante o ano de 2024. Então esse é o maior cuidado que você deve tomar aqui, deve entregar as declarações durante o ano, no mês subsequente ao ocorrido, né? Então deve tomar esse cuidado sim, muitas pessoas deixam para ter o cuidado, né, de entregar a declaração apenas de ajuste anual lá, mas não, você deve fazer ali durante o ano, ocorreu, né, alguns fatos, que nem obteve rendimentos de pessoas físicas, você já deve pagar, né, o Carnê-Leão no nosso exemplo, e lá no ajuste anual você fazer, né, essas conferências, importar aqueles arquivos para o programa e fazer, né, com que ajuste a sua declaração, tá bom? Então se inscreva no canal, a gente vai trazer conteúdos como este toda semana e convido novamente para que a gente continue conversando, tá bem? Então o tema de hoje era esse, se ficou dúvida, entre em contato, um forte abraço, muito obrigado pela atenção.